Olá, sétimo ano. Hoje nós estaremos estudando números racionais na forma de fração. Então, nessa aula nós estaremos vendo fração como parte de um inteiro, depois fração como razão, depois fração como divisão e finalmente fração de uma quantidade. Então, nessa situação inicial da fração como parte de um inteiro, nós temos aqui uma representação da carga de uma bateria. Geralmente a gente vê nos celulares ou computador. Então, aqui nós temos representado, ele está dividido em 4 partes e uma parte apenas de carga. Então, aqui a gente representa isso como uma fração, 1 sobre 4, certo? Onde o número que está em cima a gente chama de numerador. E esse termo indica quantas partes foram consideradas. No caso aqui, uma parte verde. O número de baixo, que é o 4, a gente chama de denominador. E esse termo indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. E aqui, só a forma que a gente lê, que é essa fração, a gente lê como 1/4. Fazendo uma observaçãozinha aqui. Tem aluno que acaba confundindo o denominador. Por quê? Porque ele vê aqui três partes do todo vazio e acha que é para botar o 3. Não. Ele quer saber o denominador. Ele vai ser exatamente a quantidade de partes que o todo é toda a bateria. Está dividido. Está dividido em quantas partes? Em 4. Né? Como ele falou. Eu só quis enfatizar mais ainda para vocês entenderem melhor. Vamos continuando. Então, agora, nós vamos ver fração como razão. Lembrando que razão também significa uma divisão. Então, aqui temos uma situação que diz: para cada pessoa sem água potável que vive na zona urbana, há 4 pessoas sem água potável na zona rural. Então, aqui temos novamente a fração 1/4, só que agora ele representa o quê? Uma situação diferente, onde 1, que a gente viu que é o numerador, representa a quantidade de pessoas sem água potável na zona urbana. E o 4, que é o denominador, a quantidade de pessoas sem água potável na zona rural. Lembrando que, quando a gente fala em razão, a gente escreve a fração na ordem que se pede os valores. No caso aqui, o texto diz, primeiramente, água potável em relação à zona urbana e depois em relação à zona rural. Então, fica a fração 1 sobre 4. Como ele falou, aqui, cada situação, existe uma maneira de escrever a fração. Naquela primeira, fração como parte de um inteiro. Aqui já é a fração como razão. Por quê? Porque aqui vai comparar a cada uma pessoa, para cada pessoa, aqui para cada pessoa, que significa dizer o quê? Uma pessoa sem água potável que vive na zona urbana, há 4 pessoas sem água potável na zona rural. Ou seja, esse representa, quando fala em razão, vai ser os valores corretos para uma pessoa, que é o de cima, tá vendo? Como ele falou. Existe 4 pessoas sem água na zona rural. Ou seja, daí dá para perceber. Ainda temos a fração como divisão. Então, temos aqui uma situação. Pedro quer dividir 5 barras de chocolate para seus 4 filhos. Quanto cada um receberá? Então, aqui, a gente observa que tem as 5 barras. E o que foi que ele fez? Ele divide 5/4 para cada criança. Então, como é que a gente vê isso? 5 dividido para 4, já que a gente está vendo fração como divisão, é o mesmo que 5/4. Ou ainda, a gente pode dividir 5 por 4, que dá 1, e resta 1. Ou seja, 1 inteiro mais 1/4.
Então, é outra forma que a gente pode ver a divisão. Eu quero fazer uma observação aqui, porque é o seguinte, é importante você saber o seguinte, que quando você for entrar na reta numérica, no livro tem também essa parte. Você vai verificar que dá para você identificar onde fica cada número, cada fração dentro da reta numérica. Vamos fazer aqui, vou fazer uma reta numérica aqui, né? Vou tentar fazer uma reta numérica aqui, vermelho aqui. Vamos botar, saiu reto. Só para vocês entenderem. Pessoal, não estou usando uma régua exata. Vou fazer o exemplo para vocês entenderem sem usar uma régua. Tem uma reta numérica aqui, ó. 1, 0, 2, 3, 4. Sempre que tiver uma fração como 5 quartos, o que que você vai fazer? 5 quartos, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai dividir cada intervalo de 0 a 1 em 4 partes. Por que, professor? Porque a parte de baixo é representada, é como se estivesse representando o todo. Quantas partes está sendo dividido? Em 4 partes. Aí você diz, onde fica 5 quartos? O que que você vai fazer? Você vai dividir todos em 4 partes. Todos em 4 partes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. Opa, esse daqui não está dividido certo. Pronto. Agora sim. Observe aqui comigo. Eu quero que vocês entendam isso. Ó. Observe. 5 quartos fica onde? Na reta numérica. Você vai ver assim, ó. Contar 5. 1, 2. A partir do 0. 3, 4, 5. Ou seja, ela ficaria exatamente aqui na reta numérica. 5 quartos. Isso também é importante você também verificar o seguinte. E se eu disser 9 quartos? Vai ficar onde? Aí você vai contar 9 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Tá vendo que ia ficar aqui, ó? Por que, pessoal? Por que que eu tô falando isso? Porque vai ter situações em que você vai ter que identificar onde vai ficar localizado cada fração. Aqui você verificou que fica esse número 9 quarto vai ficar entre o 2 e o 3. Ou seja, aqui você conseguiria responder se eu perguntasse. Ah, professor, e se for no 9 sobre 3, vai ficar onde? Aí já é outra situação. Por quê? Porque você não vai dividir um intervalo de 2 a 3 em 4. Você vai dividir em quantas partes? Em 3 partes. Você faz outra reta, desenha uma reta. A reta desenhada, cada uma vai ter quantas partes? 3. Você botou 3, só 2. Mas observe que se você contar aqui, ó, tem uma parte, duas partes, 3 partes. Está desenhado em 3 partes. Aí, o outro intervalo também em 3 partes. Uma parte, duas partes, 3 partes. Outro intervalo. Outro intervalo. Vou riscar aqui, pronto. 3 partes. Vamos conferir. Tá em 3 partes. Uma, duas, 3. Ou seja, está desenhado em 3 partes cada item. Por quê? Porque é o denominador que vai determinar a quantidade de partes. Identifique 9 terços na reta numérica. Aqui é 1, 2, 3. Aí o que você vai fazer? Você, aí começando do 0, desculpa. 0. Aí você vai ter que, ó, contando do 0, pessoal. Presta atenção. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, aqui é como se fosse 9 terços. Como ele falou, 9 terços, pessoal, é como se fosse uma divisão. Então, você dividir 9 para 3, vai ficar quanto? O próprio 3. Ou seja, você conseguiria identificar o número na reta. É só você dividir pela quantidade de números que tem no denominador. Se aqui é 3, você vai dividir cada intervalo em 3. Se for 4, cada intervalo divide em 4 partes. Vamos dar continuidade à nossa aula. Fração como divisão. E fração de uma quantidade, vamos também novamente para outra situação. Então aqui temos, Carla trabalha como vendedora. Do mês de junho, que tem 30 dias, ela passou 3/5 dos dias viajando. Quantos dias ela passou viajando? Então, fração de uma quantidade, a gente vai ter que calcular. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente divide 30 por 5. Lembrando que 30 é a quantidade de dias, que a gente quer calcular os 3/5. E o 5 é o denominador. Então, a gente divide o número dado da questão pelo denominador, que é 5. E 30 dividido por 5 dá 6. O segundo passo, multiplicamos por 3 o resultado, ou seja, 3 vezes 6, que foi o resultado do passo anterior. E 3 vezes 6, 18. Então, assim, a gente pode dizer o quê? Que Carla viajou durante 18 dias no mês de junho. Bom, pessoal, para encerrar, fração de uma quantidade. Você também não precisa ser exatamente assim, não. Dividir pelo denominador. Sempre é dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Mas o que acontece? Você vai dividir. Por que eu dividi por 5? Dividiu por o denominador. E o resultado eu multipliquei pelo numerador, que foi aqui, ó, 6 vezes 3, 3 vezes 6 deu 18. Você também pode fazer da seguinte maneira: 3/5 vezes, vou botar um pontinho representando a vezes 30. 3 vezes 30 dá quanto? 90. E aqui, pessoal, uma fração, quando o número não tem nenhum embaixo, é como se tivesse um. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui você vai pegar e vai multiplicar 5 vezes 1. Porque numa multiplicação de fração, você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 vezes 30, 90. 5 vezes 1, 5. Se você pegar esse resultado aqui, como foi falado aqui nessa parte, fração como divisão. Uma fração é uma divisão. Aqui é como se fosse 90 dividido por 5. É só você fazer esse resultado. 90 dividido por 5 dá 12. Aos poucos, pessoal, fazendo atividade, vocês vão começar a trabalhar cada situação dessa. Essas 4 situações foram apresentadas aí. E boa atividade para vocês. Então, gente, essa foi a aula. Lembrando que nessa aula a gente viu fração como parte de um inteiro, fração como razão, fração como divisão e fração de uma quantidade. Então, boa atividade para vocês e bons estudos.